O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor é aquele que dá o sustento, que nos fortalece, que nos dá a sua graça. O profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 5, ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Deus pode dispensar você. Deus pode dispensar a mim. Mas nós não podemos dispensar a Deus. São palavras do nosso profeta, irmão Brana, na mensagem Influência, parágrafos 114, 113, 114, 115. Você lendo ali, logo você vai entender o quão insignificantes somos para Deus. Quão pequenos somos diante de Deus. Deus pode nos dispensar, mas nós estamos, a nossa situação, nossa condição é esta. Nós não podemos dispensar a Deus. Primeiro que não somos nada. Antes nós não era nada e hoje continuamos não ser nada. Por mais que estejamos vivendo uma vida de regalias e até confortável nesse mundo, ainda assim, a palavra de Deus, ela é indispensável para nós. Isso significa o quê? Que ela tem e ela ocupa o primeiro lugar em tudo na nossa vida. Por mais, vamos dizer assim, que seja importante os nossos deveres e afazeres, mas tem um que é insubstituível. Este é Jesus Cristo em nossas vidas. Segundo o profeta de Deus, na mensagem Influência, Isaías foi criado no palácio do rei. Criado sob uma boa influência. Diz o profeta que ele tinha Uzias como um exemplo para ele. E seria assim, por que não dizer, um modelo para Isaías, visto que Deus tinha abençoado Uzias, seu reino se expandido, Deus derramando a sua graça e abençoando ao rei Uzias na sua posição que Deus o tinha feito, o colocado como rei. E ali, enquanto ele estava
dentro da sua posição, servindo a Deus, foi uma benção. Foi algo que todos, praticamente todos, tinham que pagar-lhe tributos, as nações em volta. De fato, Deus tinha derramado realmente suas bênçãos sobre este rei. E agora, meus preciosos irmãos, e a influência desse rei, ele trouxe, por que não dizer assim, uma boa influência para Isaías, o profeta, que vivia dentro do palácio do rei. Agora, irmãos, observe o que levou Isaías ao desespero. Preste atenção, porque Isaías jamais pensaria que aquele homem poderia ser ferido, me parece, com lepra. E aquilo foi uma decepção. Uma decepção. Por isso que o profeta diz aqui no 114 que Deus pode nos dispensar. E foi o que ele fez no caso de Uzias. Exatamente, Deus o feriu com lepra. Simplesmente porque Uzias entrou no templo de Deus para oferecer sacrifício, coisa que não lhe era permitido. Ele não era um sacerdote, ele era um rei. Agora, irmãos, quando nós agimos dentro da soberania de Deus, e aquilo está de acordo, e Deus está vendo que está ali, como foi no caso de Davi, que entrou, tomou o pão da preposição, né? E serviu aos seus valentes. Aquilo foi a soberania de Deus. Mas devemos sempre lembrar que nenhuma vez Davi entrou ali com soberba. Tomou o pão com soberba. Não, não. Foi algo que realmente havia uma necessidade e Deus, na sua soberania, passou por cima daquilo. Mas no caso aqui é bem diferente. Aqui, o que houve aqui foi uma soberba. Foi advertido 80 sacerdotes, 80 ministros, advertindo, e aquela pessoa, por ser uma pessoa que tinha sido abençoado, se achou no direito de tomar o lugar de um ministro e oferecer o sacrifício, uma coisa que era permitido simplesmente ou somente para sacerdotes, ministros, escolhidos por Deus, segundo a linhagem de Arão. Ele foi advertido, e diz a Bíblia, o seu rosto se envermelhou, quer dizer, houve uma exaltação ali. E quando ele tocou no sacrifício para oferecer, a lepra lhe saiu na testa. Isso tudo na época de Isaías, o profeta. Isaías, vendo tudo aquilo, o rei foi
afastado, né? Tirado para um isolamento. Lepra é um tipo do pecado. Isso mesmo. Agora, o irmão Branham explica isso muito claro em uma das mensagens, dizendo que ele foi ferido com lepra no estado físico. Ele não tinha descrido de Deus, tinha desobedecido. No estado físico, ele foi atingido por lepra, que é um tipo do pecado, mas na alma não. Isso não quer dizer que ele estava perdido. Então, mas Deus o dispensou. Por isso o profeta diz aqui no 114 da mensagem que ele pode dispensar a você e a mim. Porque nós não somos nada. Nós dependemos de Deus. Ele diz ali, o profeta, não sei se é no 113 ou no 115, que ele diz: você quer saber quão grande você é? Coloca o seu dedo dentro de um balde d'água e tira e vê se você acha o lugar. Você não é nada. Nós somos completamente dependentes de Deus. Isso mesmo. Nós não somos grandes pregadores. Nós não somos nenhum famoso. Não, não. Nós somos pequenos, somos, vamos dizer assim, pequenos carteiros de Deus, da mensagem do profeta de Deus. E lutamos com tudo que temos para transmitir o que a mensagem tem falado. Mas nós mesmos, como pregador, não. É isso mesmo. Nós não somos pregador de selo. Não, o pregador dos selos é o profeta. Nós apenas tiramos ou extraímos o necessário para o dia a dia das nossas vidas. Então, meus preciosos irmãos, Isaías, quando ele entrou ali na presença de Deus, ele viu quem ele era. Engraçado, ele viu os pecados dele. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, aí é que está a coisa. Se sentiu um nada, um condenado diante de Deus. Se sentiu alguém que estava vendo quão pequeno ele era, a ponto de clamar por misericórdia, de confessar que seus lábios eram impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Isso mesmo. Qualquer homem, mulher, que uma vez entrar na presença de Deus, é a primeira coisa que vem sobre ele, que ele enxerga, é quão insignificante ele é, quão pequeno ele é, quão pecador ele é. Isso mesmo.
Logo, ele trata de confessar os seus pecados. Qualquer homem de Deus, mulher, jovem, que uma vez entre na presença de Deus, a primeira coisa que ele vai perceber é que ele é um pecador, que ele é um impuro, um imundo, e que não existe nele nenhuma santidade própria. Foi isso que aconteceu com Isaías. Agora, você vê como é a coisa. Se você voltar nos dias de Moisés, logo você vai encontrar Moisés no Egito, matando um egípcio, poderoso, forte, e daí teve que fugir. Fugiu para o deserto, 40 anos no deserto. Um dia Deus veio ao encontro dele. E aí foi quando Moisés percebeu que ele não era nada, que ele não dava conta. Não, que ele não tinha condição própria. Ele diz: quem sou eu para ir a Faraó? E aí? Aí vem o reconhecimento, a ponto de Deus chegar uma hora de se irritar com ele. Porque ele viu que ele não tinha condição. Ele viu o tamanho de sua incapacidade. Agora velho, 80 anos, sem habilidade, pesado de palavras, gago. O que fazer agora? E ir e falar a Faraó? Mas ele estava na presença de Deus. Irmãos, qualquer homem que uma vez se chega na presença de Deus, ele vê que ele não dá conta. Ele vê o que é o ser humano. Olha, um homem, se ele não tiver subjugado por Deus, ele não pode nada. Agora, quando está no domínio de Deus, ele pode tirar a nação de Israel. Enquanto ele tinha força, tinha habilidades próprias, só causou tumulto. Só causou, vamos dizer assim, agitação. E só piorou a situação. Agora, quando as suas habilidades parou, a sua autoconfiança se esvaiu, desvaneceu, então Deus pôde vir e tratar com ele. E agora você encontra Moisés correndo de Deus, correndo das suas responsabilidades que Deus estava lhe dando. Ele poderia ter pegado com as duas mãos, né? E sair e bater no peito. Ó, Deus falou comigo. Agora vai dar tudo certo. Não. Ele viu, não dá não, Senhor. Não tem como. Como que eu vou entrar contra uma nação? Mas aí quem se posicionou ali foi Deus por ele. Disse: Moisés, não vai ser você não, é eu que estarei ali. Isso não foi uma imaginação. Não, isso foi algo real, verdadeiro.
que Deus fez com o profeta irmão Brana quando se sentiu um nada. Deus veio e o posicionou, dizendo que estaria com ele. Agora, irmãos, Deus esteve com Isaías. E quando um homem se sente nada, é quando Deus pode usá-lo. É quando o homem se sente perdido, é quando Deus pode salvá-lo. Quando uma pessoa se sente tão ordinária, que não dá conta, então é quando Deus pode fazer alguma coisa por esta pessoa. No caso de Uzias, ele estava soberbo, achando que porque Deus o tinha abençoado, ele podia tomar o lugar de um sacerdote. Mas não é assim. Ele foi perdendo o lugar de rei. Aí, sim, por ter saído de sua posição. Mas lembre-se, quando Isaías reconheceu a sua situação, os serafins voou para ele, tocou em seus lábios e disse: a tua iniquidade foi traspassada, teu pecado foi purificado. Oh, que coisa! O irmão Brana, ele é muito claro nisto. Ele diz: nenhum homem pode pregar a palavra sem que primeiro tenha um encontro com Deus na sarça ardente. Isso mesmo, porque esse assunto não é um assunto do homem, é um assunto de Deus, estritamente de Deus, que vai resolver eu tentar fazer alguma coisa quando Deus não chama, quando Deus não ordena. Vai ficar só na vontade e no sonho. Ora, não, quando Deus chama, Deus sustenta, Deus mantém. Vem os revés, vem os prós e os contra, mas está ali firme. Não está sendo jogado para lá e para cá, sendo agitado por ventanias doutrinárias. Não, Deus estabelece. Não que aquele homem tenha capacidade própria, mas como disse Paulo, a nossa capacidade vem de Deus. E é isso mesmo. Então Deus vem e honra aquilo, porque é Ele, é o ofício. Não importa se um homem tem dinheiro, isso não dá direito para ele tomar o lugar de um ministro. Não. Se tem condição financeira, é bem abastado, se deu bem nos seus negócios, isso não dá direito de tomar o lugar ou um ofício de Deus sobre si. Oh, não. Mas Deus, Ele chama quem Ele quer e dispensa quem Ele quer também. Isso é fato. Deus levanta e Deus derruba também. Às vezes Deus levanta uma pessoa como um mecânico e ele monta uma empresa e depois ele já se acha no direito de ser um pregador. Ou de mandar nas coisas que são de Deus quando são coisas que cabem ao ofício chamado por Deus, estabelecido por Deus. E isso não depende de quem quer. O rei ficou leproso por tentar tomar o lugar do sacerdote. Isso não foi para honra, isso foi para desonra dele.
Agora pense um pouquinho nisto. Eu estava ouvindo de manhã esta mensagem na voz do irmão Brano, na tradução do pastor Joaquim, saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva, e como isto me despertou. Deus pode dispensar você e a mim, mas você não pode dispensar a Deus, e nem eu. Mas então o que temos de fazer? Nos sujeitar a Deus e estarmos contentes por Ele ter nos colocado no lugar que nos colocou. Agora, tem gente que não tem posição. Um dia ele é uma coisa, outro dia ele é outra. Quando favorece, ele é uma coisa. Quando desfavorece, ele é outra. Isso é um péssimo sinal. O cristão, ele sabe qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Ele jamais vai tentar tirar o lugar de alguém. Se tenta, isso não será para a honra, mas para a desonra. Que Deus tenha misericórdia. Deus te abençoe. Deus te fortaleça e te ajude a encontrar a sua posição no corpo de Cristo. Se Deus te fez o que te fez, esteja contente com isto. Não tens que brigar, lutar, tirar o outro do caminho, né? Tentar tirar o seu companheiro da estrada para que você ocupe determinados lugares, jamais. Mas esteja posicionada onde Deus te colocou. Se Deus te fez um fazendeiro, seja um bom fazendeiro. Deus te fez um mecânico, seja um bom mecânico. Deus te fez uma boa cozinheira, seja uma boa cozinheira. Esteja feliz com isto. Mas jamais tente tomar o lugar de um ministro. O Senhor te abençoe, no nome de Jesus Cristo.